Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. As inscrições estão abertas para a segunda semana acadêmica de Medicina Veterinária de Sorocaba, que vai ser realizada nos dias 30 de maio a 3 de junho, aqui na cidade universitária da Uniso. Estamos recebendo hoje a professora e coordenadora do curso de veterinária, Ana Carolina Porto, e a aluna Rafaela de Souza. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais os nossos entrevistados. Deixa eu começar pela professora Ana Carolina Porto. Professora, gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, onde que aconteceu, a sua especialização, pós-graduação, enfim, a sua titulação acadêmica. Ok. Eu me formei em 2002 na Universidade Paulista, em São Paulo. Depois da graduação, eu ingressei no mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, na Faculdade de Medicina, em Ribeirão Preto. Terminando o mestrado, eu fui para o doutorado, já na Faculdade de Medicina Veterinária, na USP também, em São Paulo. Daí eu entrei no pós-doc, também na Faculdade de Medicina Veterinária da USP. A senhora hoje tem todos esses títulos e a pergunta que eu acredito que o aluno sempre deve fazer para a senhora, que normalmente eles fazem para os professores. Além de dar aula, a senhora trabalha? Trabalho. Eu não consigo viver sem o campo. Tá. A sua especialização no que é? Em equinos. Eu trabalho com potros e com a reprodução de equinos. A senhora não é natural de Sorocaba? Não, eu nasci em São Paulo, venho a São Roque desde que eu nasci, que eu tenho um sítio, e moro em São Roque faz 7 anos. Muito bem. E nesse sítio de São Roque, a senhora tem a atividade profissional também da senhora? Isso, eu tenho a minha central de reprodução, onde eu recebo animais para inseminação, transferência de embrião, esse tipo de coisa. E a carreira acadêmica, há quanto tempo a senhora está ministrando aula? Acho que desde 2010, na Uniso desde 2013. E a senhora assumiu a coordenação do curso quando? Em agosto do ano passado, em agosto de 2014. Muitas atividades, muitos desafios? Muitos, porque a gente está implantando nossa clínica veterinária universitária de pequenos animais, de grandes. Muito provavelmente teremos uma fazenda experimental, um CETAS, que é um centro de triagem de animais selvagens. Então, fora as atividades acadêmicas, as atividades de coordenação são intensas mesmo. Muito bem. Estamos também recebendo a Rafaela de Souza, ela que é responsável também, uma das alunas responsáveis por essa semana acadêmica. Rafaela, por que você escolheu veterinária? Porque veterinária sempre foi um sonho, desde criança, e eu não consegui pensar em outra coisa, não mudei até então. E aí, quando a Uniso abre o curso, você já entrou na primeira turma? Na primeira turma, a gente entrou. Facilitou a vida, barbaridade. Com certeza, porque até então não tinha aqui, né, na região de Sorocaba, né? Então essa turma que entrou, foram os, acho que eu creio, na minha opinião, estavam bem apaixonados até pela veterinária. E você hoje já está fazendo estágio, trabalhando na área, fazendo algum acompanhamento já real das atividades que você aprende em sala de aula? Ainda não. Eu trabalho fora a veterinária, estudar a graduação, e nas férias eu faço estágio. Você trabalha com o quê? Eu trabalho como sou secretária de uma psicóloga. Trabalho sou eu e ela. Tá, muito bem. E aí, professora Ana Carolina, essa é a segunda semana acadêmica, a senhora participou da primeira? Não, eu não era coordenadora na época, eu apenas sugeri alguns palestrantes. Tive presente, mas não intimamente como eu estou nessa. E como é que será a estrutura dessa semana acadêmica, a senhora ou a Rafaela, para a gente explicar também para quem está nos acompanhando, apesar de ser especificamente para os alunos, mas são assuntos pertinentes e importantes para toda a comunidade, uma vez que vai capacitar os nossos alunos para atuarem no mercado de trabalho. Então, na verdade, o nosso objetivo com essa Semana da Veterinária é mostrar para a sociedade, principalmente para os veterinários da cidade de Sorocaba, que a Uniso está aqui para agregar. Inclusive, a nossa Semana da Veterinária de palestras, a de 1º a 3 de junho, ela é aberta aos veterinários da cidade. Ah, está aberta então? Gratuitamente. Só os minicursos que são só para os alunos, mas as palestras dos 3 dias, ela é aberta. Aliás, todos os veterinários estão convidados e o nosso intuito é esse, mostrar que a Uniso está aqui para agregar e não para atrapalhar o serviço deles na nossa cidade. Agora, Rafaela, você enquanto aluna do 4º ano já do curso, ou seja, você se forma em 2016, já sabe a necessidade, a demanda de temas para as palestras. Você e seus colegas discutiram isso juntos e trouxeram para a coordenação esses temas? Sim, a gente discutiu, são alunos do 4º ano que estão participando, 3º, 2º e 1º ano também, os temas que eram mais pertinentes, também que pudesse abranger 1º, 5º ano, os formados também. Então, tem assuntos que são
Bom, como posso explicar? Relevantes, né? É relevantes, tanto para quem está na graduação, tanto para quem já é formado também. Você até poderia... para essa ideia que a gente tem com essa segunda edição. Você lembra de algum tema que vai ser discutido, que você acha que é importante para o estudante e até para o profissional já da área? Dentro da veterinária, tem áreas... É que a gente está dividido a semana em 4 módulos, que seria pequenos animais, equinos, animais de produção e animais silvestres. Dentro de cada desses módulos, são variados temas que estão sendo abordados. Por exemplo, alguma palestra que você acha que é destaque desses temas? Então, na área de produção, vou falar que é a área que eu tenho mais intimidade. Vem uma palestra também relacionada à parte de assuntos regulatórios, que é um assunto novo na medicina veterinária, que é pouco conhecido também. Então, a gente buscou também trazer isso, assuntos que não é tão abordado, mas que a gente pode trazer na semana acadêmica como uma forma de complementar também o conhecimento do público. Agora, professora Ana, esses assuntos, por exemplo, discutidos, é fácil trazer profissionais? Existe em Sorocaba? Ou estão vindo profissionais de fora? Ou mesmo professores da casa que vão participar? Então, a grande maioria são profissionais de fora. Inclusive, eu deixei os alunos bem à vontade para eles escolherem os temas que eles se interessassem mais. Eu até tive uma grata surpresa quando eu observei que eles tinham escolhido temas de especialização. Acho que, como em qualquer área, hoje a veterinária ela é uma profissão especializada. Então, eles procuraram chamar pessoas que trabalham com rim, por exemplo, doenças renais, pessoas que trabalham com terapia alternativa, coisa que a gente, infelizmente, não consegue abordar na faculdade, porque a gente tem muita coisa para falar. Então, eu acho que isso que ficou mais interessante do curso. Eles conseguiram pincelar assuntos que são importantes, mas que, infelizmente, pela nossa carga horária, a gente não tem como incluir no nosso curso. E eles conseguiram ver e discernir direitinho o que seria importante e o que não seria. O que chama mais a sua atenção no curso hoje, Rafaela? São os pequenos animais, os grandes, animais silvestres? O que te atrai no curso hoje? Eu gosto muito de animal de produção. Eu gosto também da área de inspeção. Isso desde o primeiro ano também eu gosto. A inspeção o que é? Como é que funciona? Então, a inspeção é aquele veterinário que ele vai acompanhar o animal do abate, carne, leite, são que também para a saúde humana. Então, é que a gente fala de veterinário, as pessoas pensam que a gente só cuida de cachorros, né? E existe os veterinários que fazem a inspeção de produtos de origem animal, que é uma parte muito importante da veterinária. Então, os alunos aprendem desde o bem-estar do animal de produção, que devem ser cuidados de uma maneira ética, até o abate humanitário. O que é condenável, o que não é na carcaça. Então, essa é a preferência da Rafa, mas o que chama atenção sempre são os pequenos animais. A quantidade de alunos e de profissionais que procuram palestras nessa área é sempre muito maior que as outras, né? Nossa, sem dúvida. Como é que a senhora faz, ou não sei se é a Rafaela, quando falou que se apaixonou pela veterinária, quando você se apaixonou, Rafaela, pela veterinária, ou se apaixona pelo curso, é por causa dos pequenos animais, com certeza. Você tinha cachorrinho, gato em casa ou não? Pelo animal. Tá. A gente vai se descobrindo. E isso faz com que você tivesse esse desejo de ser veterinária? Foi. Enquanto menina, enquanto criança, adolescente, criança, enfim. Uhum. Tá, agora, professora Ana Carolina, imagino também na nossa área aqui de comunicação, a gente tem uma situação que é típica, que o aluno ele entra para fazer jornalismo porque ele quer ser repórter da Globo. Tá? Ele não vê as outras áreas do conhecimento do jornalismo. Quer ser produtor, redator, trabalhar em rádio, trabalhar em jornal impresso, trabalhar em internet, trabalhar em blogs, enfim, uma infinidade de atuações. Na veterinária é a mesma coisa, quer dizer que ele tinha o cachorrinho, tinha o gatinho, ele gostava de cuidar, gostava de acompanhar no veterinário, ele pegou o amor pelo bichinho, de repente tem 2, 3, 4, 5 até na casa, e aí ele vem fazer veterinária e acha que é isso mesmo o curso. Com certeza, a gente vê a cabeça dos alunos mudando conforme vai passando a graduação, inclusive aquele aluno que ele chega muito apaixonado pelo bicho, geralmente aquele aluno larga o curso, por quê? Porque ele gosta de bicho saudável, não de animal doente, ele não aguenta ver coletar sangue, ver fazer procedimento cirúrgico, ou então ele muda de área, ele vai para a área de produção ou para a docência. Então a gente consegue ver que a grande maioria chega por causa do animal que tem em casa e depois vai desviando. Salvo que a gente está numa região rural, então aqui chegam muitas pessoas que vêm por causa do cavalo, por causa do boi, por causa do suíno, então é diferente da minha realidade que me formei em São Paulo. Lá todo mundo era cachorro, aqui não, aqui a gente tem aluno que entra pensando em trabalhar com cavalo, aluno pensando em trabalhar em frigorífico, em produção. Tem alguns
que ainda vêm com essa ideia de cachorro e mudam, mas é bem homogêneo. A senhora gostava de cachorrinho, consequentemente, foi isso que levou a senhora a veterinária ou não? Eu sempre gostei muito de cães, mas eu entrei para trabalhar com melhoramento genético de bovinos, por exemplo. Eu achava lindo você melhorar o animal. Quando eu entrei, eu percebi que para você trabalhar com isso, você tem que ter vivido com isso, visto muito animal nascer e crescer, e aí eu me desviei. Nunca pensei em trabalhar com cavalos, muito menos com reprodução. Decidi no último ano de faculdade e hoje eu sou completamente realizada. E isso acontece com eles, eles vão mudando. Cada estágio que eles fazem, eles veem uma coisa nova e falam, quem sabe? E aí vão atrás. Por isso que o nosso grande intuito é fazer eles saírem. Hoje a gente tem uma universidade que é meio período, no meu tempo era integral. E eu falo para eles, aproveitem para ir fazer estágio, conhecer todas as áreas, porque um veterinário pode trabalhar em muitos lugares. E aí eles acabam se direcionando. Um aluno que você tinha certeza que ia trabalhar com cavalo, de repente está trabalhando com répteis, por exemplo, iguanas, se apaixonou por aquela área. Então acontece com frequência. Agora, Rafa, nessa participação sua no curso, você já percebeu algum colega que mudou também de área, como você, de repente, que gostava do cachorrinho, hoje já está imaginando uma coisa diferente? Você percebeu isso nos colegas também? Percebi. Tinham aqueles que entraram com... foco e continuam no mesmo foco. Tem. E tinham aqueles também que entraram querendo, por exemplo, pequenos e hoje já querem outra área, ou produção, ou grandes animais. E você falou que você já chegou a fazer até estágio. Esses estágios que você faz, por exemplo, nas suas férias, ele é em clínica veterinária, é no campo, é na área de abate? Como é que foi? Conta um pouco dessa experiência. Eu gosto da área a campo. Eu fiz com produção de suíno. E onde você fez? Eu fiz na USP de Pirassununga. Eu fiquei lá um período, foi bem intensivo, foi bem legal, peguei um período legal deles. O aprendizado também é muito rico. E a gente vai se descobrindo, vendo que realmente a gente gosta daquilo. E você pretende realmente entrar na área, quer dizer, ou seja, você está indo para o último ano, e agora em 2016, já focar em entrar na área? Eu ainda estou um pouco definindo, mas é uma das opções que eu tenho. Aí, professora Ana Carolina, a senhora falou o número de atuação do profissional de veterinária, que muitas vezes a gente realmente imagina, de forma bem simplista, que é aquele que tem a clínica veterinária, que depois até é clínica veterinária com pet shop. Isso popularizou muito em Sorocaba, a demanda hoje para profissionais ainda é grande. Como é que está o mercado profissional para o veterinário? E até do curioso, não sei se existia, eu acho que até como farmacêutico, Sorocaba era daquela cidade que tinha o seu Chico da farmácia, que era o prático da farmácia, que receitava remédio, que aplicava injeção, que dava uma orientação, que isso, obviamente, depois que a implantação do curso de farmácia pela universidade, isso mudou. O veterinário também tem o prático, de repente, o cara do balcão lá da agropecuária, da agrícola, lá da avícola, ele receita o remedinho? Tem, então. Isso é contra a lei, né? Inclusive é exercício legal da profissão. A gente sabe de diversas denúncias de processos éticos no CRMV. Inclusive eu dou aula para os meninos do primeiro ano, eu falo para eles direto, vocês estão sofrendo, vocês vão ficar aqui 5 anos, se desgastando, estudando, por isso vocês têm que prestar atenção e dar valor na sua profissão. Então existe muito, principalmente no interior, aquele cara que receita. Na área de grandes animais tem muito animal, eu já dei isso, usa isso, e é muito difícil porque na veterinária é assim, a sua mãe às vezes viu você dando um vermífugo antiparasitário para um cachorro, o vizinho fala, acho que o meu cachorro está com verme, a sua mãe vai lá e receita. Então, no nosso dia a dia, isso é muito difícil de se evitar. O que a gente tenta é conscientizar os meninos que exercício ilegal da profissão é crime. A gente tem que valorizar a nossa profissão e só pode trabalhar quem é formado na veterinária. Com relação ao mercado, que foi a primeira pergunta, o mercado pet, ele sobe assim exponencialmente. Hoje as pessoas têm cachorros e não têm filhos. Então, ainda existe o mercado em Sorocaba, com certeza. E eu costumo dizer para todos eles, para o bom profissional sempre vai ter mercado, seja em Sorocaba, seja em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então, a Uniso, o curso que a senhora hoje está coordenando, tem esse perfil. Não é para formar aquele que vai, de repente, trabalhar só em Sorocaba e região. Ele está habilitado e capacitado para atuar em todas as áreas da veterinária e também em qualquer parte. Com certeza, a gente está correndo atrás de convênios de estágio, nossos alunos vão para fora do Brasil fazer estágio em zoológico fora, tem gente indo para o Mato Grosso, fazer estágio no Mato Grosso, no Tocantins, então eles, principalmente os que querem mexer com animal de produção, silvestres,
onde não tem um nicho muito grande aqui, todos estão saindo em busca do seu lugar ao sol. E com certeza eles vão conseguir. A gente tem sido bem aceito, eu frequentemente ando na USP e a gente ouve falar muito bem da universidade. Os alunos que estão lá, a gente tem aluno de iniciação científica dentro da USP, a gente tem aluno de iniciação científica aqui dentro, aluno dentro da Unesp, então eles estão conseguindo não só ficar aqui, mas sair para outros lugares do país, com certeza. Me lembrei agora, por curiosidade, né, dessa história de... É como o farmacêutico, né? A vizinha, a comadre, receita o remédio para outra comadre. A gente já discutiu isso aqui no Nisso Comunidade e quais são os perigos disso. E um desses balconistas indicou, porque o cachorro de uma pessoa que trabalha até conosco aqui estava com um carrapato, leva esse daqui e passa no cachorro. O cachorro morreu, porque era para boi. Tá? Quer dizer que a dose que foi dada e o tipo de remédio que foi dado para o carrapato do cachorro, que tinha meia dúzia de carrapato, matou o cachorro. Isso acontece? Normalmente acontece essa falta de atenção, de cuidado específico? Com certeza. Por isso que existem as denúncias dos balconistas das casas agropecuárias, mas existem também aquelas pessoas que acham que por ter lidado com cachorro, trabalhado em clínica por muito tempo, acham que elas podem receitar, clinicar, inclusive operar. A gente tem notícia de pessoas que não são formadas, que fazem castração, que operam e que chegam ao ponto de encaminhar animais para outro veterinário. Eu não sou veterinário, eu atendo aquele animal e eu encaminho para outro. Isso acontece não só em Sorocaba, mas em todo o nosso país. E eu, como coordenadora, geralmente recebo e-mails de veterinários de fora que falam, toma cuidado, que isso aconteceu. Só que como é que acontece nesse caso? A pessoa que vê alguém trabalhando fora da sua profissão tem que fazer um BO na polícia. E a polícia vai encaminhar o CRMV. Aí é o CRMV que vai tomar as suas providências, inclusive impedir essa pessoa, se um dia ela quiser vir a ser veterinária, ela não pode. E CRMV é o Conselho Regional de Medicina Médico Veterinários, tá? Isso, CRMV. Agora, com relação também a pet shop, tem que ficar claro aqui que pet shop é para dar banho e tosa, só. E venda de produtos, coleira, shampoozinho. Pet shop é geralmente tudo que você encontra para o seu animal, fora aquilo que é receitado por um veterinário, geralmente tem uma farmácia associada com venda de ração, mas é essencialmente banho, tosa e acessórios. Deixa eu voltar só aqui para a gente, já vai continuar sobre esse assunto, só para voltar com a Rafaela, para a gente não sair do foco, com relação à Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da Uniso. Essa semana, Rafaela, quem quiser fazer inscrição, até no caso dos veterinários que estão nos acompanhando agora, proprietários de pet shops também, está aberto, professor? Também querem conhecer o curso, querem conhecer a estrutura da Uniso. Qual é o procedimento correto, Rafaela? Como é que deve fazer? Então, as inscrições podem ser feitas no site, que é o www.savs.uniso.com. E lá tem um link, faz a inscrição. De forma gratuita? Sim. Tá. Aí você falou também que haverão os mini-cursos, é isso? Sim. Tá, aí são especificamente para os alunos e depois essas palestras. Isso. Tá. As palestras vão acontecer de manhã, à tarde, à noite, tem horários variados, como é que é? Então, as palestras, o cronograma está disponível no site também. As palestras vão ocorrer no período da manhã, das 8 ao meio-dia e meia. Daí, como a gente até comentou, vai ser os 4 temas básicos, né, que são pequenos animais, equinos, animais silvestres e animais de produção. E terá certificado também para quem participar? Sim, terá emissão de certificado, vai estar disponível também. Agora, professora, dessas áreas hoje que está sendo discutida, qual é a necessidade, maior demanda do mercado hoje de veterinário? Pequenos animais, animais silvestres, animais de produções ou equinos? Onde falta? Nenhum desses. Eu acho que é na parte de higiene e inspeção de produtos de origem animal. A gente ia ter até esse módulo, né, mas não deu tempo por causa dos 3 dias, mas ainda faltam veterinários. Eu não sei, quem está assistindo a gente sabe, mas até um supermercado precisa ter um veterinário como responsável técnico. Até um supermercado, um grande supermercado precisa ter? Tem. Tudo que tenha produto de origem animal, seja ovo, queijo, carne, tudo tem que ter um veterinário. Então, falta Ele tem que acompanhar, por exemplo, a hora que essa carne chega, inspecionar essa carne, exatamente, verificar a qualidade da carne, Pão de acompanhamento. Açúcar, Carrefour, todos têm. Tem veterinário. E restaurantes, grandes restaurantes também, churrascarias, é quase que obrigatório se ter um responsável técnico. Hoje, a lei já está mandando ter um responsável técnico. E aí esse responsável técnico necessariamente não precisa ficar o dia inteiro, mas ele tem que estar lá, por exemplo, recebendo mercadorias, checando mercadorias, inspecionando as mercadorias e pode ter outras atividades, é isso? Com certeza.
Muitas vezes um veterinário de uma grande rede de supermercado não consegue, né? Ele fica por conta de um grande restaurante, mas você pode ser responsável técnico por mais de um estabelecimento. Isso não tem problema. Uma outra área que falta veterinário é a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos de uso veterinário e de vacinas. Hoje a gente já tem um grupo de veterinário indo trabalhar em grandes indústrias, mas ainda falta. O pesquisador veterinário é muito bem visto dentro e fora do Brasil, então a grande maioria que aqui sai da pós-graduação vai embora para trabalhar lá fora. Então acaba faltando aqui dentro do Brasil. E o perfil, por exemplo, desse medicamento veterinário, ele mudou ao longo dos anos? A senhora poderia ter um marco divisório, por exemplo, ou ainda é comum o uso do medicamento humano para os animais? Não, hoje a gente já tem mais de 80% do uso de medicamentos de animal mesmo. O que mudou foi que de um tempo para cá o Ministério exigiu que os produtos sejam testados, eficácia, segurança, tempo de biodisponibilidade, isso principalmente por causa de resíduo na carne e no leite. Então agora a gente tem que prestar conta com o Ministério, registro, renovação de registro precisa. Então esse é um nicho que está crescendo demais na veterinária. Antes não, se você quisesse ter um produto veterinário, você punha na prateleira. Agora o Ministério faz uma série de exigências, inclusive para renovação de registro. E aí você precisa do veterinário que trabalha a campo, você precisa do animal, você precisa do veterinário que trabalha no laboratório e você precisa daquele que faz a interface com o Ministério. Então, por exemplo, em hipótese alguma, por exemplo, volta à tese da automedicação, eu acho que o meu cachorro está com dor de barriga, eu dou Lufital para ele vomita, eu dou Plasil para ele. Não é isso assim que vai funcionar? Não, isso vai ser difícil de controlar, mas a gente está tentando colocar na cabeça dos mais novinhos para que isso não aconteça. Por quê, professora? Porque se acontecer, o seu animal pode vir a óbito ou o animal do seu vizinho e aí vai sujar para você. Além do que, veja o esforço que você tem para se tornar um veterinário. É isso que eu tento falar para eles. Porque quando o aluno entra na faculdade, ele fala, meu Deus, hoje eu dou muito mais valor para o veterinário do que eu dava antes. Não é isso? É isso, Rafaela. Percebeu isso? Detectou Sim, isso? sem dúvida. A importância também que tem, né? E o respeito à profissão também, ao colega. Ser veterinário, por exemplo, de pequenos animais, Rafael, acho que você já passou por isso nas aulas práticas e teóricas, é pior do que ser médico, por exemplo, pediatra, porque ao médico pediatra, a mãe fala o que está achando que o filho tem. E aí do pequeno animal também o dono, ou até o pai e a mãe do cachorro, né, o pai e a que mãe, se intitulam dessa forma, eu pelo menos me intitulo assim, né, fala o que acha que o cachorro tem. Como é que faz um diagnóstico? Como é que você aprendeu a fazer esse diagnóstico? Então, a gente trabalha muito com o proprietário, tentando o máximo de informação com ele também. Então, muitas vezes ele tem esse sentimento, é o filho dele, a maioria tem, acho que hoje nos pets, né? E o diagnóstico a gente tem que, lógico, o exame clínico, com certeza, a clínica é soberana, mas a anamnese também conta muito. Então, a anamnese é o momento dessa entrevista. Isso, essa conversa com o proprietário, que então, tenta ver o histórico do animal. Eu acho que a Carol também pode até, né, por isso mesmo, professora? comentar muito melhor na que verdade, eu sempre falo para eles, a conversa tenta tirar o máximo que você pode, sempre lembrando que às vezes o proprietário sonega a informação, vacinou, vacinei, na verdade não é bem assim. Mas vá conversando, anotando o máximo de coisa que você pode anotar. O exame clínico tem que ser feito de maneira completa e hoje existem os exames complementares, né? Todo e qualquer exame que existe para um paciente humano existe para um cão, inclusive ressonância magnética, tomografia. Então, hoje o diagnóstico é muito mais fácil do que era há muito tempo atrás. O que já não acontece com os grandes animais, né? Quando você tem que diagnosticar uma doença num bovino, ou num rebanho de bovino, ou de ovino, é um pouco mais complicado do que é nos pequenos animais. Porque, inclusive, eles não têm o pai e a mãe para contar, né? Geralmente o tratador, que é mais difícil ainda, ele te dá a informação correta. Mas com o tempo você começa a saber qual o norte que você tem que tomar e fica muito mais fácil. E é difícil tratar com o dono do cachorro? Ser proprietário do cachorro, como um pai de uma criança, de repente? É mais difícil. Eu falo que eu não sou veterinária de pequenos animais por causa disso. Eu tenho loucura por cachorro, mas eu não consigo lidar com o proprietário de cachorro. Inclusive, eu estava na minha primeira aula de ambulatório clínico de pequenos, eu tive uma discussão com uma proprietária, porque ela levou uma cachorra com tumor de mama, que disse que tinha acontecido há uma semana antes e estava na cara que aquilo tinha mais de um ano.
E aí, na hora, eu não aguentei. A minha professora falou, Carol, vamos conversar lá fora. Não é assim. Você já rasgou, já. Com isso, não, né? é Você muito já rasgou, falou, complicado. viu? Pô, você não deu atenção pro cachorro. Pois é, eu falei, como assim uma semana? A senhora deve estar de brincadeira com a minha cara. Eu falei assim, aí a professora, por favor, vamos conversar lá fora. E aí eu já vi que eu não ia conseguir muito. Acho que eu não tinha espírito para isso. E o clínico de pequenos animais, eu tenho que parabenizar, porque ele tem que viver com isso. Com verdades e com mentiras. Inclusive, é muito difícil, você fala para uma mãe que você tem que dar um remédio para o filho, ela dá. Você fala para um proprietário, muitas vezes ele dá. Se for uma senhorinha, muitas vezes ela dá mais. Ah, não, acho que se eu der uma semana a mais, aí meu cachorrinho vai ficar bom mesmo. Então, você tem que lidar com tudo isso, com diversos proprietários de diversos lugares, de diversas rendas. Então, você tem que ser um herói todo dia, com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já falando sobre o curso de veterinária da Uniso, sobre a segunda semana do curso de veterinária que vai acontecer no final do mês, e aí a gente vai continuar discutindo desses pequenos animais, grandes animais, animais silvestres, que está cada vez mais popular, inclusive entre as pessoas terem esses bichinhos em casa. Voltamos já. Mude o sentido das coisas, porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo hoje a professora e coordenadora do curso de veterinária da Uniso, a doutora Ana Carolina Porto, e a aluna Rafaela de Souza, para falar sobre a segunda semana acadêmica do curso de veterinária. Temos temas como pequenos animais, animais silvestres, animais de produção e equinos vão ser abordados. Nós já falamos um pouco no primeiro bloco sobre o assunto dessa semana. Você tem já um site de inscrição, vamos relembrar para você, e você pode fazer as inscrições pelo site, e lá também você tem toda a programação da semana. Rafaela, vamos relembrar o site para que quem está nos acompanhando agora possa procurar e ter outras informações, por favor. Sim. O site para inscrições é o www.sabesuniso.com. Lá vai estar o link para estar realizando as inscrições, que são gratuitas. Tá certo. Professora Ana, a gente estava falando um pouco desse relacionamento do animal e do homem. A senhora disse que isso cada vez vem sendo uma constante permanente, esse envolvimento do pequeno animal, substituindo até filhos nas famílias, ou tendo o mesmo tratamento que um filho na família. Até que ponto, por exemplo, se discute isso no curso? Não sei se a senhora discutiu em algum momento ou participou de alguma discussão. Como é que psicologicamente é tratado esse ser humano que substitui o filho pelo animal? Existe psicologicamente é um bom termo isso? Não é bom termo isso? Como é que a senhora vê esse tipo de coisa? Não, é como tudo em excesso não faz bem, né? Mas a gente tem sim algumas disciplinas que abordam esse tema, inclusive a relação homem-animal, quando é muito. A gente tem uma docente especializada nisso, que é a professora Cláudia Lechonski, que ela estuda muito ética, deontologia, bem-estar animal. E o foco de estudo da vida dela é a relação homem-animal. Não só homem-cão, mas homem-cavalo. E a gente sabe que a relação homem-animal tem muitos benefícios para o homem. A gente vê aí ecoterapia, terapia com os cães em hospitais, terapias em asilo. Mas, como tudo em excesso, pode ser deletério. A partir do momento que uma pessoa perde um animal e não consegue lidar com isso, é como se tivesse perdido um ente da família, ou uma criança. A gente constantemente vê casas que têm mais animais do que elas conseguiriam ter. Então, tudo a gente tem que ter um meio termo, né? Com um animal isso, inclusive, acontece. Você tem, Rafael, animais hoje em casa? Eu tenho uma cachorra, né? Uma vira-lata. A Lalinha. Falando em vira-lata, professora Ana Carolina, qual é o conceito do termo vira-lata? De onde que vem isso? Sem raça definida. Como são cães que se cruzam, né, diferentes raças, ele é vira-lata por quê? Porque ele é um cão errante que fica na rua virando latas de lixo para conseguir alimento. Então, esse é o cão vira-lata. Antigamente, ninguém queria um cão vira-lata. Por quê? Porque ele não tinha raça. Então, era o cão de rua. Hoje já existe
o contrário, as pessoas procuram adotar cachorros em vez de comprar. E muitas pessoas preferem um cachorro dito vira-lata ou SRD sem raça definida a cachorro de raças, porque são cachorros muito mais resistentes. E eles são dóceis também, podem ser educados da mesma forma? São Como dóceis é e eles são Demais. muito gratos. Os cachorros que são resgatados, que estão vindo por adoção, eles são muito gratos às pessoas que adotam. O cachorro tem esse sentimento, então ele transmite isso, percebe isso no dono? Tem. Com certeza tem, eles são gratos. Existem diversos vídeos na internet que a gente consegue ver o cachorro adotado depois do sentimento de gratidão que ele tem pelo dono. É uma coisa que realmente existe, sem dúvida existe. A gente vê um gato mesmo, um felino resgatado, como ele muda a atitude. Então hoje o que a gente tenta divulgar é isso. A gente tem muito cachorro para ser adotado, então vamos adotar. E tem todas aquelas pessoas que preferem o sem raça definida. Agora, a Rafaela já tem o sem raça definida lá, o vira-lata, pensa em ter mais, como é que é a sua relação com a sua cachorra? Esse espírito de gratidão que eles têm é enorme. Toda vez que a gente chega, aquela festa... Ela foi resgatada? Foi fruto de adoção também. Então a gente percebe muito isso. Tem quantos anos? Ela está com 1 ano e meio. Tá, é novinha, então. Foi resgatada agora durante o curso, quer dizer que durante o curso que você acabou. Então, foi durante o curso, quando ela estava pequena ainda. Ela foi para casa com 4 meses. Daí a pessoa não queria também, era uma ninhada enorme. Eu tinha perdido uma cachorra há 1 ano, uma pastora alemã que eu tinha. Até então a gente estava pensando em ficar um tempo sem. Daí no fim chegou ela e a alegria da casa. Assim, muda a relação nossa também. É aquele animal que alegra, às vezes está num momento triste, é o cachorro que está ali. Então vale a pena. E assim, adotar, a gente tira um animal que poderia estar na rua, a gente faz a castração também, tem esse controle populacional. É uma atitude bem bacana, mas tem que ter com certeza a consciência que você pega um animal jovem, que você vai acompanhar ele até ele ficar o resto da vida, idoso. Então, eu vai falo dar todo que o trabalho, né? é mais responsabilidade com o filho, porque o filho cresce e anda com as próprias pernas, o cão não. Não, ele depende tudo de você dono. sempre. Não só o cão, como qualquer animal, né? Bom, eu sou suspeita, porque eu tenho cavalo, cachorro, cabrito. Hoje até gato eu tenho. Agora, como é que são os outros animais, fora os animais domésticos, como cachorro e gato, com relação a essa gratidão e esse relacionamento? O cavalo também tem isso? Eu posso ter... O cavalo pode ser dócil, domesticado, a ponto de ele ter um relacionamento, ter uma apatia, uma simpatia com o dono. O boi pode ter isso. E agora começou a geração aí, eu acho que você que está em casa já deve ter percebido, dos pigs, né? Que começam agora a ter os mini pigs, e gente que achou que era mini pig, não é mini pig, virou uma leitoa gigante lá dentro da casa. E como é que é esse relacionamento com os outros animais, que não são ditos animais domésticos? O cavalo, na verdade, por ser presa, né, um animal na natureza presa, ele tinha que fugir. Ele é mais difícil de ser tão dócil como o cão, que é um carnívoro. Mas hoje, depois de muitas cruzas, não temos mais cavalos selvagens perto da gente, são cavalos domésticos. A gente vê que os cavalos são mesmo muito gratos. Inclusive, a gente tem cavalos que são mais nervosos, mais ariscos. Quando com crianças com deficiência, eles mudam a atitude. Parece que aquele cavalo nasceu para aquilo. Ninguém monta aquele cavalo, mas uma criança com paralisia cerebral monta. Então, você vê que o cavalo está agradecido a você por ele poder fazer aquele serviço para aquela criança. Os bovinos já é um pouco mais complicado pela falta de contato. Se você tem um animal de leite, que é produtor de leite, um bezerro, com certeza você também vê que esses animais são gratos. Se você está numa fazenda, eu tenho diversos amigos que têm bovinos, de manhã eles já começam a chamar o tratador para comer. É uma relação mais distante, mas existe. E os porcos falam que eles são muito parecidos com nós, né? Por isso que existe uma relação grande entre suínos e seres humanos. A Rafa que adora os suínos. E hoje está na moda os mini pigs, não só eles, como os animais silvestres, né? Iguanas, cobras, passarinhos. Iguanas, cobras, por exemplo, elas têm essa mesma sensibilidade ou não? Dá para imaginar que eu posso ter uma cobra que é grata? Eu não tenho experiência para falar sobre isso, mas as pessoas que têm dizem que tem um afeto, tem pessoas que choram pelas suas cobras, pelas suas iguanas. A gente tem um funcionário aqui, o Fernando da Associação de Comunicação, que ele tem 2 cobras, ele é apaixonado por elas e diz que elas também são por eles. Então, a gente acredita que sim, né? Agora, imagina ter uma aranha. Tem também? Pessoas que têm aranha, então eu não consigo imaginar uma relação com uma aranha, porque é o único bicho que eu não posso ver na vida, mas enfim. Você tem uma aranha dentro de casa, você chega de casa, você põe a aranha para dormir com você na cama, não dá para imaginar. De
De jeito nenhum. Agora, com a cobra também, até tem um vídeo na internet recente, foi tema até do, não sei se foi do Faustão, foi do Faustão, acho que recentemente, domingo, uma cobra gigante, e aí o menino que cria essa cobra desde pequeno, ele deita em cima da cobra, abraça a cobra, dá banho na cobra. Existe essa relação, tá vendo? Eu acho que o ser humano, ele tem o poder de criar essa relação de afetividade com os animais. Desde que os animais sejam bem tratados, eles respondem isso. E os animais silvestres? A gente chama, então, por exemplo, a cobra e iguana são animais silvestres? Sim. Quais são os outros animais silvestres que a gente pode ter em casa? A gente tem todos que a gente pode ter em casa. Passarinhos, a gente consegue. Na verdade, existe uma legislação, né, que você pode ter alguns e não pode ter outros. E, na verdade, o grande número de alunos que querem trabalhar com isso é mais para trabalhar em zoológicos, dentro de reservas, porque esses animais silvestres que vão para dentro de casa, a gente já chama de silvestre pet, né? Que são os coelhos, ganso, tem muita gente que hoje tem ganso de estimação. Então, eles, na verdade, já não são mais silvestres, já estão passando para animais pet também. E aí precisa ter uma legislação específica. Como é que eu faço para comprar um animal desse e saber que ele é autorizado? Por exemplo, eu quero ter um tucano na minha casa. Então, alguns animais, eles são microchipados ou existem só locais que podem vender animais, locais autorizados para vender esses animais. Então, você tem que procurar alguma clínica ou algum criatório que seja autorizado a revender. Isso não é fácil, porque a gente vive uma luta constante contra o tráfico, principalmente o tráfico de aves, né? Então, para você achar um lugar que seja autorizado, você tem que se informar mesmo, ele tem que ter acreditação que ele pode vender aquele animal, senão isso é crime, tráfico é crime. E ter um papagaio em casa, qual é o risco que eu tenho? É ilegal ter um papagaio em casa? Se ele for ilegal, sim. Hoje o papagaio nacional, o papagaio nosso brasileiro, posso ter em casa? Desde que ele venha de um lugar que possa ter Existe, sido então? Você tem que mostrar que ele não é produto de tráfico. Porque eu lembro uma época que se falava, trazer um papagaio australiano, se não me engano, um papagaio cinza. É australiano isso? Não lembro a origem dele, mas esse papagaio você poderia comprar, era uma fortuna esse papagaio, mas esse papagaio ele era legal. Agora o outro, nosso papagaio nacional, jamais você poderia ter em casa. Então, os animais que vêm de cativeiro, de criatórios, que são legalizados, você pode comprar. Se você não consegue provar que o seu animal não é fruto de tráfico, você tem um problema. Se alguém te denunciar, você pode, inclusive, ser punido por isso. Qual é o mal que eu faço, por exemplo, pegar um papagaio, pôr lá em casa, e aí eu dou café pro louro, aí eu dou arroz e feijão pro louro. O que acontece? Geralmente esses animais têm problemas hepáticos, problemas de fígado. Eu também não sou especialista nesse tipo de animal, mas é como a gente. Se a gente não tiver a nossa dieta, vários problemas em vários sistemas podem acontecer. Geralmente no animal, inclusive no papagaio, o papagaio que é muito estressado e tem problema de comportamento, é sempre problema no fígado. Rafaela já estudou isso, Rafaela? Esse tipo de coisa, de animais que têm uma alimentação inadequada? Por exemplo, dar arroz e feijão para o cachorro é um bom negócio ou não? Não deve. O arroz, feijão, tem a linha ainda de alimentação natural, né? Tem ainda pessoas que fazem alimentação natural, mas teoricamente tem que ter os componentes certos. Fazer um arroz adequado para o cachorro é uma coisa. Agora, de repente, o resto de comida para o cachorro é um risco. É sim, até por desequilíbrio também, nutricional para o animal. Às vezes tem um resto, um pedaço de osso. Você pode, de repente, matar um animal por dar um pedaço de osso de frango, por exemplo. Ainda estamos nessa época, professora, que dá resto de comida para... Hoje a gente tem um grupo de pessoas que acham que cachorro não pode comer cão, não pode comer ração. Então, existem aqueles da alimentação natural. A nossa alimentação é a melhor para os animais. Claro que eles fazem uma alimentação balanceada, e eles acham que é muito melhor para o animal comer esse tipo de alimentação do que a ração. Cada um tem suas vantagens. Acho que dentro da ração vem tudo aquilo que o animal precisa, mas não deixo de acreditar no que o que essas pessoas falam seja verdade. Dá muito mais trabalho do que você dá a ração, mas existem alguns trabalhos mostrando incidência de tumores com esse tipo de alimentação industrializada. E é nisso que eles se baseiam quando eles defendem esse tipo de alimentação. Eu lembro do cachorrinho da minha cunhada, ela pegou era uma lhasa, ela teve uma doença de pele muito séria, e a recomendação foi dar um arroz lá, específico para o animal, com carne de ovelha. Tá? Tinha que fazer essa alimentação.
e sarou. De fato, tirou aquela ração com remédios e carne de ovelha para dar para o bichinho. Pode ser que realmente, isso de fato é comprovado cientificamente hoje. Existem trabalhos que comprovam que diversos tipos de alimentação industrializada desencadeiam diversos problemas, inclusive problemas alérgicos. Agora também temos ração de qualidade de 0 a 10. Não, a gente, com certeza. Temos, uma vez até um veterinário me contou, eu tenho animais de médio porte, até grande porte na chácara, animais cachorros, e aí ele falou, olha, essa ração aqui, que é a mais barata, ela é feita de pena de ave, então ela tem uma baixíssima qualidade de elementos que o cachorro precisa. Acontece, de fato, ter rações baratas e ruins? Na verdade, a gente não pode julgar, né, desse jeito, mas existe um controle rígido hoje, mas claro que existem rações que são feitas com produtos de melhor qualidade ou de pior qualidade. Então, você tem o milho que é melhor selecionado ou aquele resto de milho que não é selecionado. Então, com certeza existe isso. As de boa, as de média e as de qualidade péssima, que inclusive não tem condição de armazenagem, pode conter fungos e até fazer o efeito contrário, né? Agora, com relação a dar osso para o cachorro. Tinha uma versão que era aqueles ossinhos pet também, que você compra de pacote, que era legal você dar para o cachorro, você treina o cachorro. Por outro lado, eu já ouvi falar que esses ossos podem, de repente, criar uma massa que o cachorro, de repente, engole e não consegue dissolver essa massa e o cachorro pode morrer até sufocado. Já tem estudo disso? A senhora já viu alguma coisa sobre isso? Não. Não é a sua área de pequenos animais? Mas, não é minha área, mas na verdade, assim, eu acho que o produto que é criado para o animal, esses ossos, inclusive, eles sempre auxiliam. Eles ajudam a reduzir tártaro e tal. Você não pode dar em excesso, você sabe o tanto que você tem que dar para o seu animal. Se você tem um animal que é um pouco mais afobado, que come rápido demais, que acontece, principalmente quando você tem mais de um quer comer mais rápido que o outro, você tem que tomar cuidado para não acontecer isso, mas você tem que conhecer o animal e o limite do seu animal. Eu sou uma pessoa a favor a esses ossos, claro que sempre com muito cuidado. Tem gente que dá osso o dia inteiro para o cachorro parar de ficar em cima, então isso já não indico, mas eu acho que eles merecem esse agradinho, sim, com certeza. E eles gostam, com certeza. Por que um cachorro, de repente, disputa espaço com o outro com relação ao alimento? É um instinto? Depende do animal, por exemplo. Às vezes você tem 2 cachorros, um come muito mais rápido que o outro. Aí esse que come mais devagar, percebendo que o outro come mais rápido, esconde a comida e volta para pegar o segundo. Isso acontecia comigo. Eu tinha uma Poodle e uma Shih Tzu. A Shih Tzu engolia, a Poodle demorava. Quando a Poodle percebeu que a Shih Tzu ganhava a segunda e ela não, ela escondia o ossinho dela e vinha pegar outro. Aí tem aqueles que disputam por território mesmo, uma mãe e uma filha, que é o caso das Shih Tzu da minha mãe. A mãe come mais devagar porque agora tem problema de dente, a filha vai lá e come da mãe. Então isso é coisa de cada animal. Existem temperamentos totalmente distintos dos animais? O animal tem comportamento psicológico? Dá para fazer terapia no cachorro, no gato ou não? Tem gente que fala que dá. Existe a psicologia canina, sim. O que é? Senta no divã, o cachorro senta lá e o Não, os animais, conversa? eles são reeducados, porque geralmente quem estraga o cão é o seu dono. Então é uma pessoa que ela usa uma psicologia tanto para o dono quanto para o cachorro. Ele avalia o comportamento do dono para poder fazer o diagnóstico do que aquele cão tem e reeducar o animal. A gente tem um aluno que faz isso, inclusive brilhantemente. Ele consegue fazer a reeducação desse animal, o animal que faz necessidade fora do lugar, animal que come coisa que não é para comer. Ele precisa reeducar o dono para depois reeducar o animal. Agora, por exemplo, aquele programa que uma época estava muito em evidência na TV Record, o Dr. Pet. Isso fez com que aumentasse a procura pelo curso de veterinária ou se respeitasse mais a veterinária? Como é que a senhora avaliou aquele profissional daquela época? Não sei se a senhora chegou a assistir. Não, eu cheguei. Eu acho que sim. Eu acho que deu uma valorizada. Ele é veterinário, aquele profissional? É o Alexandre Rossi, né, que falava, não lembro direito. Eu acho que ele é veterinário. E, na verdade, o que aconteceu, acho que naquela época, foi que mostrou um outro lado dos animais para as pessoas que não conheciam. Principalmente homens, né? Que tinham um certo, como assim vou deixar um cachorro dormir na minha cama? Então, isso deu, com certeza, uma expandida, acho que não tanto para a classe veterinária, mas mais para a aceitação de animais dentro de casa. Eu nasci em Moema, um bairro de São Paulo. Há 20 anos atrás, a gente via 2 cachorros na rua. Hoje, a gente vê 2 cachorros por habitante em Moema. Então, acho que deu uma popularizada também pelo fato da substituição pelo filho, né?
A senhora é a favor do cachorro dormir na cama com o dono? Não? A senhora tem um cachorro que dorme na cama? Não tenho, mas já tive uma que dormiu por muito tempo. Não sei, eu acho que sim. Eu não vejo problema nisso. Independente do tamanho do bicho. Independente. Só vai ser um estorvo se for muito grande. Eu tenho uma Border Collie que se deixar ela dorme na cama, mas eu não deixo, eu deixo ela no chão. Mas senão ela sobe. Senão ela sobe, sem o menor problema. Segundo consta, tem uma professora da casa aqui que tem 2 Border Collie e casal e mais 2 Border Collie na cama. Não sei como é que eles se ajeitam lá, mas as bichinhas são grandes, né? É uma cachorra de médio porte. De médio para grande, né? Agora, Rafaela, com relação também ao curso de veterinária, você foi notando durante o curso alguma área desse que você já está gostando mais, mas você se empolgou por uma área do conhecimento dos pequenos animais e falou, não, é isso que eu quero, agora eu não quero mais isso. E a cada semestre você se apaixonar por um tema diferente? Já aconteceu, principalmente no começo. Genética, melhoramento. No meu caso, eu fui juntando as coisas que acabam indo um pouco para a produção, que eu gosto de genética, melhoramento, nutrição. Então, são fatores também que na produção animal são trabalhados todos juntos. E você falou que trabalha de secretária numa clínica de psicologia. Você imagina realmente que os cachorros têm sentimentos, gatos, e que dá para tratá-los dessa forma, de reprogramar os cachorros e os gatos? Sim, que nem até como a Carol comentou, né? Muito comportamento, às vezes, do animal é reflexo do tratamento do próprio dono. Então, é feito. Eu acredito, sim, nessa terapia que é feita. Até o Dr. Pet também mostra que animais que eram super agressivos se tornaram super dóceis. E é feita aquela avaliação do dono, como que é a convivência com aquele animal. Eu acredito muito que pode mudar. Pode mimar, então, o cachorro, como mima uma criança, e essa criança ficar insuportável, como o cachorro fica insuportável? Pode. Tem até comportamentos de dono que, às vezes, o animal coloca o animal no carrinho de bebê, por exemplo. Ou então quer pôr sapatinho. Assim, é coisas que fazem mal para o animal. O animal tem que andar, ele troca calor pelos coxins, nas patinhas. Então, assim, são os comportamentos que têm que ser avaliados. O dono e para bem tratar o animal, né? E de fato, né, professora? Eu lembro que tinha um shopping em Sorocaba que tinha esses carrinhos, parecia carrinho de bebê, que você colocava lá, mas também você podia sair do pet que tinha nesse shopping, já com óculos escuro, com um chapéuzinho. Esses exageros de colocar coisas nos animais também não é legal. Não, eu sou completamente contra. Eu sou até um pouco agressiva quando eu falo sobre isso, porque eu tenho a opinião da Rafa. O animal, por mais perto que esteja da gente, não deixa de ser um animal. Ele tem que ter a vida dele, ele tem que pôr o pé no chão, ele tem que tomar água no lugar certo, ele pode usar roupa se tiver muito frio, óculos, chapéuzinho. Ele tem frio, o cachorro? Ou natureza, ele já não deu para ele esse tipo de pelagem? É porque a gente acha que... Não, a gente faz com que ele tenha. Como a gente é acostumado a dar o cobertor para o cachorrinho, quando está muito frio, se no outro frio faltar o cobertor, ele vai sentir. Se ele tivesse que se adaptar, talvez não. A gente tosa o animal. O animal não tosado, ele tem condições de se proteger do frio. Então, tudo é a gente que faz com que aconteça com o animal. Agora, sapatinho, carrinho... Óculos, eu sou totalmente contra. Nada a ver, sem perfume, bolo, festa, o furô. É que não traz benefício para o animal, se a gente for ver, né? Eu acho totalmente desnecessário, mas tudo bem. Eu acho que até para uma pessoa isso é desnecessário, quanto mais para um cachorro. Então. Mas é o mercado, né? E esse mercado está em expansão, isso é nítido. Tem spa para cachorro hoje, né? Restaurantes em São Paulo que aceitam cachorros hoje são mais frequentados do que os restaurantes que não aceitam. E muitos deles têm o espaço para o cachorro ficar se divertindo, como tem para a criança, tem para o cachorro. Isso até não sei se eu sou tão contra, mas existe um mercado em crescente ascensão com relação a comidas, bolinho, chocolate, festa de aniversário, festa de casamento. Né? Tem até fotógrafos especializados hoje que fotografam os pequenos animais, fazem, do mesmo jeito que faz foto de criança no bercinho, enroladinha, tal, faz foto dos animais também na mesma situação. Com certeza tem. Isso não deixa de ser ruim para os meus alunos, porque cada vez mais a gente vê que os animais estão tendo valor. O curso não poda essa possibilidade do aluno sair daqui e montar uma estrutura que possa ter esse tipo de atendimento. De jeito nenhum, ele tem que saber que ele não precisa ser veterinário para fazer isso, né? Veterinário, qual que é a obrigação? A gente tem que
cuidar da saúde dos animais, a prevenção, o tratamento, o controle. Essa questão secundária não precisa ser veterinário para fazer Muitos proprietários de pets vieram para fazer o curso veterinário, ou vêm ainda fazer o curso veterinário? Ai, aqui nem tanto, na minha região sim, aqui a gente tem muito aluno que já tinha o curso de auxiliar de veterinário. É um curso legal isso? É, sim, na verdade é um curso, não sei muito a fundo, mas a pessoa que gosta do animal, e antigamente não tinha aqui o curso de veterinário, todos iam para o curso de auxiliar, para poder trabalhar dentro de uma clínica, de um pet shop. Aí, a partir do momento que abriu o curso de veterinário, todos migraram para cá. Não deixa de ser importante, porque hoje, por exemplo, por lei, para você contratar um auxiliar veterinário, ele tem que ter o diploma de técnico auxiliar veterinário. É um curso específico que É um capacita para curso isso. específico que capacita para isso. Tá. Não dá para eu fazer esse curso numa clínica veterinária, por exemplo, colocar uma plaquinha lá do curso de auxiliar veterinário. Não, você tem Não que é ser legal, certificado não é legal. para isso. Tá certo. Rafaela, eu queria agradecer a sua presença aqui no programa, desejar sucesso para você aí nessa rumo ao fim do curso, para você e seus colegas que estão coordenando a segunda semana acadêmica. E, mais uma vez, para a gente encerrar, que você deixe o endereço lá do site para quem quiser fazer a inscrição. O site é o www.savsuniso.com. Professora doutora Ana Carolina Porto, também gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você disponibilizasse um e-mail de contato para quem quiser conversar com a senhora, de repente tirar alguma dúvida sobre o curso, dá para vir fazer a inscrição do curso quando, eu posso ir conhecer aí a estrutura da universidade, eu tenho interesse em vir para cá, quero saber um pouco mais do mercado de trabalho, enfim, dúvidas que de repente a gente não tirou aqui no programa. Ok, então eu que agradeço, o meu e-mail é carolina.porto@prof.niso.br. Na verdade, nós estamos com as portas abertas para os colegas veterinários e também para quem queira conhecer o curso durante a semana ou fora da semana. Aí é só entrar em contato com a senhora. Só entrar em contato que a gente marca e vai conhecer tudo que for para ser conhecido. Tá certo. Muito obrigado, professora, também pela participação no programa. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o nosso programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá do Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E agora você também pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal do YouTube, Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!